Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Orçamentos e Ordens de Serviço. Hoje a gente vai dar continuidade ao cadastro de serviços, resolvendo alguns errinhos, algumas alterações que a gente tem que fazer depois de concluir o inserir e o alterar nas aulas anteriores. Eu vou deixar o card com a playlist completa para entender como é que a gente chegou até aqui. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a máscara aqui, ó, nos campos de valores que aparecem na grid. E quando a gente dá o duplo clique para alterar, a gente vai ter que verificar o status aqui que não está alterando, colocar as máscaras nesses campos de valores, ó, que não puxou a máscara, e fazer uma verificação referente ao código do serviço ali para não deixar ele inserir um código que já existe, tá? Então vamos fazer essas alterações. Eu estou com o meu Delphi aberto aqui, ó, e já vamos trabalhar a máscara aqui na grid de consulta, tá? A grid é ligada nesse data search, e esse data search é ligado a um dataset em tempo de execução, tá? A gente não tem a carry, o FD carry aqui fisicamente, a gente executa dentro de uma consulta ali, cria a carry dentro da classe de serviços aqui no método consultar, ó. Ela fica aqui, essa carry da classe, a fcarry consulta, tá? Então a gente tem que fazer uma forma para que os campos que são colocados em tempo de execução dentro dessa carry assumam a máscara de valores, tá? E como que seria isso? Bom, pessoal, se eu tivesse a carry aqui, ó, vou até colocar uma aqui para exemplificar, eu viria aqui com o botão direito do mouse em Fields Editor e procuraria o campo e alteraria aqui ou no Display Format ou marcaria a propriedade currency como true para indicar dinheiro, valor, né? Como eu não tenho essa carry, então eu vou ter que fazer isso através de um evento. E o evento que a gente vai usar é esse evento aqui, o afteropen, da carry fconsulta. Então a gente tem que fazer via código, porque a gente não tem ela fisicamente, tá? Para quem está colocando os componentes fisicamente aí no seu projeto, fica mais fácil, é só colocar direto no campo. Então eu vou criar aqui uma function dentro da classe de serviços, que é onde essa carry está localizada, ou melhor, não é uma function não, porque ela não vai me retornar nada, é uma procedure, tá? E eu vou dar o nome para essa procedure de tserviços.carry afteropen, tá? Então a procedure vai chamar carry afteropen, que é o mesmo nome ali daquele evento que a gente está procurando. E passando por parâmetro aqui o dataset do tipo tDataset. Esse parâmetro aqui, na verdade, a gente não vai precisar chamar ele, porque a gente não faz a chamada da função, e sim uma atribuição ao evento da fcarry consulta. Vocês vão entender mais para frente isso daqui. Vou jogar a declaração no private, porque eu não vou acessar ela fora da classe, então eu posso jogar a declaração do procedimento lá no private, tá? E aqui ela está dando um erro, porque esse dataset aqui eu tenho que dar um Ctrl Shift A, adicionar na uses essa classe aqui, essa unit db, tá? E aqui em cima, se eu não me engano, ó, eu copiei com t.serviços, aqui a gente tem que tirar, tá? Então, depois de arrumado isso daí, vou até colocar um comentário aqui, copiar já um comentário que eu fiz para esse vídeo não ficar muito longo. Esse evento aqui, esse procedimento, vou mudar aqui, ó, serve para colocar máscaras de dinheiro nos campos e deve ser ligado aos eventos da carry que tem esses campos, tá? Porque se não tiver esses campos conforme a gente vai por aqui, pode dar erro. Então eu vou acessar o campo, como ele está dentro do dataset aqui que a gente passa por parâmetro, eu vou acessar ele através dessa forma. O campo do tipo tFloatField, que vai ser o dataset.fieldByName.currency, vai receber true aqui nessa propriedade. Eu só consigo acessar o currency aqui, pessoal, porque eu coloquei o tFloatField ali na frente, tá? Senão não daria. E aqui, ó, eu vou copiar mais uma vez. Deixa eu ver quantos campos que a gente vai precisar mudar. Aqui nessa de update já dá para saber. São todos os campos de valores, tá? Tanto de porcentagem quanto o valor monetário. Então eu vou copiar essa lista aqui, ó, dar um Ctrl C e vou vir aqui e colocar os campos. Faltou dar um espaço aqui, dar um Ctrl Z para ele voltar, ó. Dar um espaço maior,
colocar esses campos aqui e aí começar a ajeitar essa lista de campos aqui que a gente vai tratar a máscara para mostrar na nossa grid lá na tela de consulta, tá? Então aqui também, lembrando que aqui ó, não são todos os campos que vão ser a propriedade currency como true, tá? Porque o currency ele vai colocar o vírgula 00 e o real ali na frente, o símbolo de real de dinheiro, o símbolo monetário ali na frente. Então o currency vai ser só no valor do custo, no valor à vista e no valor a prazo, tá? O resto a gente vai colocar a máscara através da propriedade display format, tá? Então eu vou colocar aqui display format. E aí a gente coloca a máscara naturalmente como a gente tem o costume de colocar o hashtag, vírgula e até indicar quantas casas eu quero ali, tá? Aqui eu posso até simplificar porque provavelmente não vai ser tão grande assim esses valores, então a gente pode diminuir um pouquinho, deixar ali na casa do 1.000.000 já é o suficiente e colar nas outras propriedades. Então dessa forma a gente define o evento que vai atribuir as máscaras para essa query, tá? E aí a gente precisa atribuir aqui no query consulta, antes de abrir ela, a gente precisa atribuir esse procedimento ao evento da query. Então fquery consulta ponto. O evento after open, que é aquele mesmo evento que eu mostrei para vocês dentro da query ali fisicamente, então ele vai receber o query after open. Aqui no dataset, pessoal, se a gente fizer assim, ele vai dar erro, tá? Não é assim que faz. Aqui, como a gente está atribuindo um procedimento para um outro evento na query, tá? Ou seja, eu estou falando para o Delphi que eu quero que o evento da query consulta receba esse procedimento. Então eu não preciso fazer a passagem do parâmetro, isso é automático, tá? A associação ali no tfloat field ele vai buscar pelo nome do campo dentro da query que está sendo passada, a fquery consulta. Então a gente já pode testar para ver se isso vai dar certo. Vou abrir o serviço, executar a consulta e está aqui, ó, os dois campos que a gente mostra aqui nessa tela com o valor de real. E por que eu coloquei os outros também? Só para ficar o evento certinho, caso a gente precise chamar ele em um outro ponto, ele já vai estar com todos os campos previamente configurados, tá? E aqui no double clique do DBG registro, a gente vai alterar para os campos de valores receber as máscaras na hora que o usuário der o duplo clique no grid para alterar um registro, ele está puxando sem a máscara. Então a gente vai ter que mudar isso daí, ó. Primeira coisa é colocar sfloat em todos os campos de valores, tá? Que a gente joga ali dentro do edit para alteração, tá? Então são só esses daqui. E aí a gente precisa, eu vou até simplificar aqui, pessoal. Vou colocar um if, repetindo, como eu já disse em outros vídeos, não sou muito fã do if, mas tem hora que é necessário para simplificar a linha de código. Então a gente elimina essa linha inteira aqui, ó, esse pedaço da linha, ficando mais fácil de vocês visualizarem também. Aí eu preciso fazer isso com todas as outras linhas e colocar um end aqui, que é o final do nosso if, tá? Então, ó, tudo que tiver aqui até o dataset, em todas as linhas, a gente vai remover isso daqui. Lembrando que a gente poderia até chamar o evento, quando abrir o formulário lá, dar o duplo clique no registro que quer, abre o formulário de cadastro, ele já tem um procedimento responsável por atribuir as máscaras aos edits. Eu poderia até chamar esse procedimento na hora que eu abrir o formulário, tá? Quem quiser fazer isso daí ou tem o costume de fazer dessa forma, pode fazer também que vai dar certo. Eu não costumo fazer assim, eu costumo atribuir direto aqui no valor, já que ele está recebendo o valor, eu trato a forma como ele recebe, tá? Eu acho mais fácil de entender ao invés de ficar repetindo a chamada do procedimento lá que trata as máscaras dentro do cadastro, tá? Então, fiquem à vontade aí. Agora eu vou arrumar as colunas aqui, ó, para ficar mais fácil de vocês visualizarem.
Depois a gente vai tratar essa máscara aqui mesmo, tá? Na hora que ele recebe os valores. Então, só organizando aqui essas colunas. Eu costumo fazer dessa forma também, para ficar mais fácil de visualizar. Quando você dá manutenção no código, fica muito mais fácil de visualizar isso daí. Vou diminuir a letra para caber na tela aqui para vocês poderem ver, ó. Esses campos sFloat são os que a gente alterou, então a gente precisa colocar um format float aqui na frente, ó. Então dessa forma a gente já faz o edit, receber o valor monetário ali, ou o valor da porcentagem, com as máscaras devidamente colocadas, tá? Então, repetindo, eu prefiro fazer assim do que chamar o procedimento que trata as máscaras na alteração. Deixa eu remover aqui o tamanho dela, porque tá grande também. Coloco uma vírgula aqui e fecho o parênteses aqui no fundo. Copiando e colando para todos os campos float. E aqui o fechamento do parênteses também, tá? Então, dessa forma, quando o edit receber o campo de valor, ele já vai receber com a máscara ,00, tá? Aí aqui, ó, voltando a letra, para ficar fácil de vocês visualizarem, eu vou dar um Enter aqui, ó, para ficar na linha de baixo. Assim fica quase tudo na mesma tela, para vocês visualizarem aí. Para quem achar que ficou confuso, pode fazer de outra forma, tá? Só acertando aqui, esse daqui não precisa. Vamos compilar para ver se deu certo. Entrando no sistema, serviços, duplo clique. Tá aqui, ó, pessoal, agora tudo com a máscara certinho, tá? Então a gente precisa agora tratar a questão do status aqui inativo e ativo. Ele não busca o parâmetro correto, tá? Então a gente precisa tratar o recebimento na hora que você dá o duplo clique. Aqui, ó, você dá o duplo clique, a gente precisa tratar a questão do campo FGStatus, ó. Tá? Como aqui são só dois valores, fica fácil, eu posso fazer um if simples aqui, tá? Então vou copiar duas vezes, vou colocar if, o valor aqui, ó, que está lá dentro da tabela. Se fosse um valor inteiro, a gente podia usar um case, tá? If FGStatus for igual a ativo, então o CMB status.itemIndex vai receber o 0, tá? Então, em vez de a gente receber o valor direto no combo, isso é por causa da forma como o combo está sendo mostrado, tá? Que é uma lista fixa ali, então ele não consegue receber o valor do texto, tá? Então a gente tem que fazer dessa forma. Poderia mudar o tipo do combo ali, mas aí fica o layout meio esquisito. E quem quiser colocar o else if aqui, ó, é só mudar para inativo, tá? Dessa forma, só conferindo aqui, vamos abrir o cadastro de serviços. Aqui o 0 é o ativo e o 1 é o inativo, ó. Se a gente conferir a lista, o 0 é o primeiro e o 1 é o segundo. Então, ele vai abrir corretamente, vamos compilar para ver. Entra no sistema, serviços, consulta, duplo clique, ele está como ativo. Eu vou dar o duplo clique aqui, ó, ele buscou ativo normal. Se eu mudar para inativo e salvar, dá um OK. Atualizar a tabela, ó, ele mudou para inativo, dou duplo clique e agora sim ele busca o status inativo, tá? Depois, pessoal, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que fazer a verificação do nosso código de serviços. A gente tem que fazer a verificação dele para colocar, não deixar inserir dois códigos de serviço igual, tá? E também no consulta serviços, naquela grid, quando a gente alterar ou inserir, a gente tem que retornar e atualizar ela para ela ficar com os valores atualizados, tá? Ou deixar ela em branco para o usuário colocar novamente. Então a gente faz isso na próxima aula.
para esse vídeo não ficar mais longo do que já está, não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.